Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, mais um vídeo da nossa série do sobrado completo. Nós vamos dar sequência aí à última aula, onde nós fizemos o levantamento das cargas das nossas vigas, né? Fizemos lá o levantamento da reação das lajes, alvenaria, carga de revestimento e tudo mais, né? Definimos aqui as cargas pontuais. E ficou faltando o detalhe da escada, né? Eu decidi separar essa aula da escada, fazer uma aula exclusiva para a escada, porque tem alguns detalhes a serem observados aí em relação à escada, certo? Então vamos entender, vamos recapitular a questão da escada que eu falei nas primeiras aulas, eu acho, quando eu estava mexendo lá com aquele projetinho 3D, eu desenhei a escada lá para vocês. E ficou decidido que essa escada seria uma escada de 2 lances, né? Começando a subir por aqui. E aí teria um patamar, né? Patamar duplo aqui, sem degrau no patamar. Mas você pode colocar um degrau no patamar se for necessário, muitas vezes, em vez de ter um degrau a mais, colocar um degrau no patamar também é uma solução. E sobe um lance para cá. Ou seja, a parte mais alta da escada vai ficar apoiada nessa viga, a parte intermediária vai ficar apoiada numa viga intermediária e a parte inicial da escada vai ficar apoiada num elemento de fundação. Para entender melhor, está aqui a nossa escada, certo? Então, a nossa escada aqui em 3D, como é que ficou então? Aqui, esse patamar intermediário vai ser apoiado nessa viga aqui, que vocês estão vendo. O patamar superior vai ficar apoiado nessa viga superior aqui, onde nós temos aquela lajinha em balanço, né? Tem aqui para complementar aquele corredorzinho. E o patamar da escada também vai ser parte desse hall de distribuição aqui para os 2 quartos, certo? Para os 3 quartos, na verdade. Tem um quarto aqui, um quarto aqui e um quarto aqui. Certo? Então não tem muito segredo. Essa foi a definição que a gente fez lá no início do projeto. E agora a gente vai fazer o levantamento de cargas dessa escada. Quais as informações que eu preciso para fazer o levantamento de cargas de uma escada? Uma escada ela é composta por quais cargas, né? A principal carga é a carga de peso próprio, né? A carga de peso próprio de uma escada maciça como essa, né? Isso aqui é uma escada comum, né? Ela pode ser executada de concreto maciço ou também com laje. Tem pessoal que faz com laje treliçada também, que dá um pouquinho mais de trabalho. E é um serviço mais artesanal, digamos assim. O ideal é fazer ela maciça de concreto, com uma armadura calculada, tudo bonitinho. Mas o peso dela em si é o que mais carrega a estrutura, por ela ser maciça de concreto. E nós temos uma carga de utilização, que é por volta aí de 2,5 a 3. A gente vai abrir a norma para ver esses valores. E também tem a carga de revestimento, tá? As mesmas cargas que a gente levanta lá para as lajes, no caso. Tá? E aí, fora esses dados da carga, né, que a gente vai utilizar daqui a pouco, nós também precisamos das dimensões de cada lance da escada. Nesse vídeo eu vou fazer apenas um lance, tá? Porque o segundo lance é ainda mais fácil, porque ele não tem patamar, mas o conceito é exatamente o mesmo. Então, eu vou fazer apenas esse lance aqui e calcular para vocês as cargas e reações que vão ser destinadas aí para as nossas vigas. Então, vamos lá. Eu cotei aqui a nossa escada exatamente com as cotas que eu preciso para entrar lá no F-Tool para encontrar as reações. Você consegue fazer isso também de forma manual, né? Mas é bem complicado porque nós temos barra inclinada e tem que fazer decomposição de forças e tudo mais. Então o F-Tool está aí para isso, para facilitar a nossa vida nesse caso aí. Então ele já vai fazer isso para nós, facilitando aí os cálculos. Então eu fiz aqui as cotas, certo? E aí tem o primeiro patamar 70 centímetros. Daí temos aqui um vão, que é o vão inclinado, né, de 1,96, depois 85 centímetros aqui. Eu não estou considerando a seção da viga aqui, tá? Eu estou descontando a seção da viga. Eu sei que muitos vão falar, mas 70 centímetros não vai passar no bombeiro. Eu também acho que não vai, mas é o que estava nesse projeto, tá, pessoal?
eu estou seguindo exatamente o que está no projeto. Então, eu poderia ter aumentado aqui um pouquinho, mas iria sair muito fora daquele projeto que nós tínhamos lá. Eu dei uma boa modificada, mas o patamar eu resolvi não mexer. O ideal é que o patamar tenha a mesma dimensão da escada na largura, que está com 95 centímetros. O ideal seria que ele tivesse 95 centímetros aqui também. Ele está com 70 centímetros aqui, pegando a medida do eixo aqui da escada. Tá? Então, é o projeto que nós estamos seguindo. E essas medidas aqui são exatamente as medidas que eu preciso colocar lá no F2. Medidas cumulativas, né? Começa com 70, depois 2,66, depois 3,51, tendo a medida no eixo Y de 1,30 para eu fazer essa barra inclinada. Tá? Mas antes disso, vamos fazer o levantamento das cargas que nós vamos colocar lá no F2. Carga de peso próprio, carga de sobrecarga no caso, e a carga de revestimento. Então, vou abrir aqui o nosso MatCAD e vou fazer esse cálculo para vocês bem rapidinho. Primeira informação que a gente precisa colocar aqui é o H da estrutura da escada. O que é o H da estrutura da escada? É essa dimensão aqui, ó. Tá vendo? Esse H aqui, ó, 12 centímetros, que é a seção, pegando da face inferior inclinada aqui do degrau até a face inclinada da escada, que seria a seção útil dessa escada, a seção estrutural da escada. Porque a escada é composta por uma laje que tem degraus. Então, essa laje aqui é a seção útil da escada. Então, esse H tem 12 centímetros, conforme a gente viu aí. Então, 0,12 centímetros. 0,12. Agora, eu preciso do espelho. O que é esse espelho? O espelho é essa medida aqui, ó, daqui até aqui, 18 centímetros. Certo? Tenho 18 centímetros de espelho nessa escada. Então, o meu E é 0,18. O peso específico do concreto, que é o, vou chamar de gama CA aqui, do concreto armado, que vai ser 25 kN. Estou trabalhando aqui em kN e aqui é em metro. Certo? Para depois eu ter a resposta kN por metro. E aí a gente pode calcular o peso próprio dessa escada somente com essas informações. Com essas três informações eu já consigo calcular o peso próprio. Então o peso próprio será H mais E sobre 2. Estou considerando uma média de E, porque aqui nesse caso é triangular, né? É um triângulo. Então estou considerando uma média aqui de E, desse valor aqui de E, por metro no caso. Lembrando que isso aqui é uma conta simplificada, certo? Se a gente pegar o maciço da escada, provavelmente vai dar um valor um pouquinho menor, vezes o gama de concreto armado. Então, vem aqui, copio esse valor, e eu tenho 5,25 kN por metro de escada, certo? Então, 1 metro quadrado de escada pesaria 5,25, levando em consideração os degraus e a espessura útil dessa escada. Aí nós temos o revestimento, que em escadas nós vamos considerar como 1. O que entra em revestimento da escada? O emboço dessa escada, né? E também o pisante, né? Geralmente a gente coloca uma pedra no pisante, um granito, alguma coisa assim. E aí esse 1 de revestimento é um valor médio. Tá? Se você for colocar algo mais pesado, né? No caso de colocar uma pedra um pouco mais pesada, aí você tem que fazer essa consideração. Aqui nós estamos colocando 1 kN, que é a carga de revestimento, considerando o emboço, que é o reboco, né? E mais o revestimento do pisante. E a sobrecarga, que nós vamos utilizar a sobrecarga da NBR. Nós estamos aqui com a NBR, que é a NBR 6120, que é de cargas usuais para estruturas. E eu venho aqui, ó, nas tabelas, que é a tabela de número 2. Tem aqui todos os tipos de estruturas, né? E o que nos importa é isso daqui, ó, escadas. Nós temos dois tipos de escada. Com acesso público, que é uma escada, no caso, de acesso público, que é utilizado, por exemplo, em edifícios
multifamiliares, ou edifícios comerciais, que tem um grande fluxo de pessoas nessa edificação. No nosso caso aqui, nós não temos acesso público, afinal é uma residência. Então a carga é um pouquinho menor, ao invés de ser 3, quando tem acesso público, é 2,5 no nosso caso, que não temos acesso público. Tá? Então, a nossa sobrecarga de utilização, nesse caso, é de 2,5 kN. E aí, é só fazer a soma disso tudo. Então, carga total será peso próprio, mais revestimento, mais sobrecarga. E eu tenho um valor de 8,75 kN por metro quadrado de escada, certo? Então, um memorialzinho de 5 linhas aqui, sendo 3 linhas praticamente só de dados. Então, é bem simples de fazer. E agora a gente pode partir para o F2, porque nós temos a carga e temos todas as dimensões da nossa escada aqui, certo? Todas as dimensões que a gente precisa para fazer lá no F2. Então, o primeiro passo, vem aqui no XY e vou colocar em X a primeira cota da escada aqui, que é 70. Lembrando que eu peguei o eixo médio aqui da escada, tá? Esse eixo médio está a 6 centímetros, eu tracei uma linha de fora a fora, sempre seguindo o eixo aqui da minha escada. Eu poderia pegar essa linha de baixo também, mas aí o valor pode ficar um pouquinho maior para uns e um pouquinho menor para outros. Então, eu peguei uma seção média aqui da escada, que seria o ideal para um esquema estático. Então, seguir a seção médica aí é o mais lógico a se fazer. Então, eu vou pegar essa primeira medida, 70, e vou traçar uma linha. Depois, eu vou pegar essa segunda medida aqui, 2,66, e vou traçar essa diagonal. Depois, a terceira medida, 3,51, e vou traçar o último patamar aqui. Então, vamos lá. Vou colocar 0,70, e ele vai fazer os pontos aqui a cada 70 centímetros. E vou colocar uma linha aqui. Coloquei a linha. Próxima medida é 2,66. 2,66 em X, 2,66 em X e 1,30 em Y. Tá? Aperto o Enter e ele vai fazer para mim aqui. Vou desligar o Snap um pouquinho para eu poder pegar nesse ponto aqui. Beleza, fiz a linha inclinada. E agora eu faço o último patamar com a última cota, que é de 3,51. Venho aqui em X e coloco 3,51 e faço essa última cota aqui. Última cota não, é o último patamar. E aí, só para checar se as medidas estão corretas, eu venho aqui com a cotinha, com o Snap desligado, e vou checar as medidas. Eu tenho 70, aqui 85, e aqui eu tenho 2,35. Vamos ver se deu essas medidas lá? 70, 85, e só faltou essa barra inclinada, ela tem que dar 2,35 aproximadamente. Olha lá, 2,35. Então, eu fiz certinho o desenvolvimento aí da minha escada. E aí, as barras da minha escada, do meu esquema estático, está tudo corretinho. Vou aplicar o material Conc para todos, o material que eu fiz previamente aqui. A seção, vou fazer uma seção. Nesse caso aqui está uma seção de laje, que é de 100 por 15. Vou colocar ela mesmo, porque não vai dar diferença nas reações. O F2, afinal, não calcula o peso próprio diretamente. Vou aplicar só para ter um material aplicado. E as condições de apoio vai ser fixo e fixo para os dois apoios nas extremidades. Tá? Por quê? Como essa escada não é simétrica, como a escada do edifício completo, que era tinha uma simetria, ela vai gerar aqui, vocês vão ver, uma força horizontal, uma reação horizontal aqui neste apoio, que nós vamos ter que verificar lá na nossa viga. Tá? Nós não vamos verificar a torção, mas vamos verificar essa força horizontal e calcular a armadura para a nossa viga resistir a essa força horizontal.
Aplicando a carga aqui, eu criei uma carga F1, já com um valor de 8,75 negativo, e vou aplicar para todo o desenvolvimento da nossa escada. Certo? Aqui ele vai aplicar como se fosse uma carga vertical, que em teoria não está 100% correta, estaria correta apenas para a carga de utilização, que ela tem esse formato aqui, mas para o peso próprio ela teria que ser uma decomposição de forças, uma força inclinada aqui, né? Para o peso próprio no caso. Mas não vai dar um resultado tão diferente assim. Tá? Aquele 1,4 de margem de segurança que a gente utiliza já vai cobrir. E ela vai dar um pouquinho maior em um e um pouquinho menor em outro, e acaba compensando as coisas aí. Certo? Então, já apliquei as forças e eu vou mandar rodar aqui, no caso, o momento. E ele vai gerar para a gente aqui o diagrama de momento, né? E também as reações, que é o que nos importa até o momento. Essa reação aqui é da parte de cima, lá, né, na viga superior, e essa reação aqui é na viga intermediária. Vejam só, eu tenho uma reação horizontal, nesse caso aqui, de 13 kN. Ou seja, na lateral da viga, ele vai tender a empurrar essa viga com uma carga de 1.300 kg, né, na ligação ali da laje com a viga. 1.300 kg é muita coisa? Não, não é muita coisa. Vocês vão ver que vai dar uma armadura não tão grande, né? A gente vai calcular o momento também da lateral dessa viga para conseguir calcular essa armadura, que vai ser uma armadura adicional na lateral, como se fosse uma armadura de pele para resistir a essa carga horizontal. Certo? Então, eu já tenho a carga que eu vou utilizar naquela viga superior aqui. Venho aqui e puxo essa carga aqui. Vai ser uma carga de 12 kN. 12 kN, e aqui vai ser a reação de apoio da escada. Vou colocar a reação de apoio E, que é a reação de apoio da escada, e aí eu posso já fazer a somatória da carga total aqui. Eu poderia também colocar aqui a reação horizontal. Tá? Para colocar a reação horizontal, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer uma forcinha aqui, pequenininha. Tá? Mas eu não vou fazer no momento agora, porque como a gente está seguindo uma sequência, eu não vou esquecer desse valor. Mas o ideal é você colocar para não esquecer. Tá? Colocar uma setinha aqui, ó. Pode ser uma setinha, uma cor azul, alguma coisa, só para não misturar com essa seta de carga pontual, e fazer a consideração que tem uma reação horizontal aqui nesse trecho aqui, somente nesse trecho, para depois a gente considerar mais para frente. Tá? Mas daqui umas 2 aulas mais ou menos, a gente já vai fazer essas considerações, então não vai precisar, eu não vou precisar me preocupar com isso agora. Então, vou fazer essa somatória aí de forças. Então, vou abrir aqui a calculadora. Então, eu tenho 5,04 mais 1,5 mais 1,87 mais 12. Tenho 20,41. 20,41, então, é a minha carga neste trecho aqui, aonde se apoia a escada. Tá? Então, onde apoia a escada, eu tenho 20,41 de carga. Aqui na viga intermediária, eu vou copiar essas 2 linhas aqui e vou simular essa viga intermediária aqui. Para mim não esquecer que tem uma viga intermediária nesses 2 pilares aí. E aí eu venho e vou colocar nesse trecho uma carga de, deu 20 alguma coisa lá? 22 kN. Só nesse trechinho, então uma carga muito pequena. Se a gente multiplicar pela largura da escada, que tem 1 metro, se a gente pegar, aqui não vai ter 1 metro, porque ela não vai entrar totalmente
na viga ali. Tem uns 97 centímetros, mais ou menos, a largura da escada. Então vai dar menos do que 22 kN, porque é 22 kN por metro, né? Então, nesse caso aqui, vai dar menos do que 22 kN. Então, essa é a carga da escada, tá? Não tem muito segredo de fazer isso. O único segredo é montar aqui no F-Tool, tá? Se você quiser colocar uma carguinha um pouquinho maior para compensar aqui a decomposição de forças, fique à vontade, mas não é uma diferença tão grande que a gente precisa se preocupar, tá? Até porque esse vão da escada não é muito grande e as vigas também tem uma seção legal para se trabalhar lá, então vai suportar essa carga tranquilamente. Afinal, 1.300 kg, né, 1.200, 1.300 kg, não é algo que a gente vá se preocupar muito, tá? Que é uma carga bem comum aí para esse tipo de obra. Então, definido a carga da escada, a gente já poderia, no caso aqui, que é a única carga que faltava, que é a carga aqui da caixa d'água, eu coloquei aqui também a carga da caixa d'água em cima da viga. Porém, eu andei analisando aqui que seria interessante a gente trabalhar a carga da caixa d'água diretamente nos pilares, tá? Então, eu deixei aqui a viga recebendo essa carga de caixa d'água, mas como a gente vai fazer uma estrutura auxiliar, de repente seria interessante a gente já direcionar diretamente para os pilares. Mas é uma coisa que eu vou analisar mais para frente. Conforme a gente vai desenvolvendo o projeto, nós vamos tentando achar soluções melhores, tá? Então, para não ficar tão confuso aí, eu não vou falar desse assunto agora. Mais para frente a gente vai decidir se vai usar isso aí ou não, tá? Qualquer coisa eu falo em uma aula extra aí sobre esse assunto da carga de caixa d'água. Nesse momento, o que nos importa são as cargas das vigas em si, juntamente aí com essa carga da escada. Maravilha, pessoal? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Espero que tenha ficado claro aí essa aula. O porquê que eu fiz ela separado, né? Para não ficar uma aula muito extensa, né? Na aula de levantamento de cargas. E também para a gente falar de um assunto específico, que é a carga das escadas. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não deixe de curtir o vídeo, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. E agradeço mais uma vez a sua audiência até aqui e aguardo você no próximo vídeo. Valeu e até lá!